Boa noite, Radical! Eita, tá alta! Sejam muito bem-vindos, eu continuo me chamando Caio. Sou um discípulo de Jesus. E aí, quem foi que trouxe a mãe hoje? Pedi pra tu segurar aqui, ó. Ali. Bom, a gente vai bater um papo hoje aqui, certo? Queria compartilhar com vocês uma coisa que rolou no meu GR ontem, certo? E a gente estava conversando sobre o texto de Isaías, no capítulo 6, e fala que Isaías Isaías era um profeta, né? Ele era um profeta profissional, não como os de hoje, ele era um profeta que realmente tinha contato com o Senhor, né? E aí no capítulo 6, no ano da morte do rei, que estava naquele tempo, era Uzias o nome dele, Isaías tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a gente estava conversando ontem sobre a sensação que Isaías teve quando ele viu aquilo. Alguém aqui se imagina como é ver o Senhor? Alguém quer levantar a mão e dizer como é que acha que é ver o Senhor? Lá, se apresenta, diz teu nome e o que tu acha que é ver o Senhor. Boa noite, me chamo Clisma. E eu acho que ver o Senhor, no meu sentido, no meu ponto de vista, é ver o Senhor face a face. Bem. Naquele momento, quando Isaías fala, a Bíblia fala, na verdade, que ninguém nunca viu a Deus. João, capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém nunca viu a Deus. Se eu não estiver enganado, versículo 18. Mas Isaías tem uma visão da orla das vestes de Deus. Aparentemente ele estava no templo, o Arthur levantou isso lá essa possibilidade lá no GR. E aí a orla da veste do Senhor enchia o templo. Então, provavelmente o que Isaías via era uma mínima contemplação do que é a glória real de Deus. E a reação de Isaías é algo como se ele fosse cearense, ele estivesse aqui hoje, ele diria: estou lascado. Ele ele entende a condição dele de miserável em ver o Senhor. E aí acontece tudo aquilo, né? Vem um anjo com uma brasa, ele fala que ele é um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. E por ele ser um profeta da corte, provavelmente era visto como um homem santo. Mas quando ele vê o Senhor, ele entende a impureza dele. Isso, ele já era profeta antes de ter essa visão. E aí quando ele olha para aquilo, o anjo vem, depois de ele falar, ele traz uma tenaz, uma pena, alguma coisa assim, e passa na boca dele e diz que o pecado dele está perdoado e agora a boca dele também está perdoada. E aí ele fala. E eu achei isso interessante, porque hoje a gente vai conversar sobre Eunice, a mãe de Timóteo, e Lloyd, a avó de Timóteo. E logo em seguida, depois disso que acontece com Isaías, Isaías passa a obedecer a ordem do Senhor, e isso às vezes é muito custoso para ele. Para quem não sabe, Isaías foi morto partido ao meio de cabeça para baixo, por causa da palavra de Deus. Porque o que ele dizia não agradava aqueles que ouviam, e por causa disso, esses o perseguiram. Mas e por que Isaías fez isso e por que nós somos convencidos de que ele acreditava nisso? Por causa do seu testemunho. E Eunice, da mesma maneira, foi alguém que testemunhou na vida de Timóteo, e Timóteo é quem nós o conhecemos, por quem a palavra o apresenta. Era um discípulo do Senhor que já tinha fé antes de Paulo conhecê-lo, e por isso Paulo fica admirado e leva Timóteo para caminhar com ele. E antes de entrar no tema mesmo, eu queria abrir com vocês que eu tenho uma dificuldade absurda em construir algo em cima desse tema. Um tempo atrás eu ganhei um livro que o nome é Como Preparar Mensagens Bíblicas. É um livro muito bom, tá? Se você tem interesse, quiser ler, é um livro bem interessante. E no capítulo 1 desse livro tem uma atividade, certo? Para você preparar um esboço temático. O que é um esboço temático? A gente tem várias maneiras de preparar mensagens. Tem as mensagens... Eu não sei exatamente o nome, mas é uma mensagem que você pega um texto e você vai destrinchando esse texto e explicando o que ele significa. E tem um outro tipo de esboço, que é o esboço temático. Existem outros também, mas especificamente nesse capítulo eu falava do esboço temático. E um desses temas era para preparar uma mensagem de Dia das Mães.
eu nunca consegui fazer essa atividade. Talvez hoje, né? Mas eu tive muita dificuldade para fazer. E aí eu não consegui fazer a atividade, mas fui chamado para isso e entendo como Deus me chamando para fazer alguma coisa. Mas a primeira barreira que eu encontrei, se eu ia falar de um amor de uma mãe, era o fato de que eu não sou mãe e nunca vou ser mãe. Então, é difícil mensurar, né? Como é que eu vou explicar o amor de uma mãe se eu não sou mãe? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que eu não tenho filhos. Isso a minha tia repete para mim. Você só vai entender quando você ver, quando você tiver com seu... Ela está bem ali, tá, pessoal? Mas, realmente, é muito difícil eu falar de alguma coisa que eu não vivi. E essa foi a minha segunda barreira. Mas eu também tinha uma vantagem em relação a Eunice especificamente. Porque a Bíblia fala que Timóteo herdou a fé de Eunice. E, bom, eu herdei a fé de alguém. Eu já falei isso algumas vezes, antes de crer, a minha tia insistir comigo para que eu participasse dos grupos de leitura bíblica, e ela fazia isso ferrenhamente, ela não cansava. Eu ainda hoje não entendo de onde sai tanta energia, mas ela era incansável. E se eu sou, às vezes quando ela não está com raiva de mim, ela me chama de Timóteo, então ela é a minha Eunice. Ela não é minha mãe de sangue, apesar de partilhar o mesmo sangue que eu, mas eu me considero um filho na fé dela. Não sei se a gente concorda em todas as coisas, mas por causa dela eu entendi que Jesus é o meu Salvador. Eu não sei se vocês partilham da mesma coisa, mas eu sou muito grato pela vida da minha tia, que é uma mãe na fé para mim. E por causa disso que eu posso me identificar com Timóteo, que herdou a fé de alguém, foi em cima disso que eu resolvi construir essa mensagem de hoje. Obrigado, tia. Bom, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1, tá? E pela manhã eu falei, e eu acho que já falei em outros domingos aqui, eu quero reforçar isso com vocês, tá? Paulo, em Atos, prega para um povo que esses eram chamados de bereanos, não sei se eram judeus, mas se não me engano eram judeus de Bereia. E o que eles faziam? Isso eu também aprendi com a minha tia, tá? Antes de ler Atos. O que acontecia? Paulo pregava para eles, e quando eles chegavam em casa, eles iam conferir nas escrituras se o que Paulo estava falando era verdade. Porque eles entendiam que Paulo era um mediador, alguém que ia falar da palavra de Deus, mas eles tinham que conferir se o que a escritura fala, ou seja, se a palavra de Deus concordava com aquilo que Paulo estava falando. Em Gálatas, capítulo... Não lembro exatamente o capítulo de Gálatas que fala isso, mas você pode pesquisar e em um momento futuro eu posso trazer essa referência. Trarei, na verdade. Mas fala que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado anteriormente, ou seja, de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, então que seja anátema. Então, eu leio o texto aqui, vocês acompanham na tela, mas quando chegarem em casa, leiam a palavra e confiram nas escrituras se o que está sendo dito aqui é verdade. Porque nenhum de nós pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. É um risco muito grande. Porque mesmo que eu tenha a melhor das intenções, eu ainda sou um homem falho. A chance de eu ler esse texto e ainda tendo o Espírito, mas corromper a minha fala por causa do meu mal é muito grande. Então não confie em mim, confie no que está escrito. Se o que eu disser de fato estiver aqui, glória a Deus. Mas se não, confira se é verdade. Creia no que está escrito e não só porque eu falei. Eu não sou um mediador entre Deus e os homens. A palavra está aqui, Deus fala diretamente com você. Com cada um de nós. E para além disso, é importante que a gente leia a Bíblia. Eu estava conversando ali com o Arthur antes de vir para cá. Porque talvez cada um de nós aqui que caminhamos com Jesus, sejamos a única Bíblia que alguém vai ler. E como é que as pessoas vão crer se nós nem sabemos, nem estamos convictos daquilo que dizemos que cremos?
Então, confira se o que eu estou dizendo aqui é verdade. Leia a sua Bíblia. Amém? Eu vou começar a leitura, e aí a gente vai orar. Começar, tá bom? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está com você pela imposição das minhas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por manifestar o Teu reino no nosso meio, por nos permitir contemplar a Tua glória e conhecer a Teu respeito através da Tua palavra, Senhor. Não porque terceiros nos dizem, mas porque o Teu Espírito, através da vida de alguns homens inspirados, escreveram aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não nos permite terceirizar isso para A ou B, mas nos faz buscar direto na fonte, Senhor, através da leitura, da oração, e crendo que o Teu Espírito vai nos iluminar para entender, Senhor. Fala conosco nessa noite, através da vida dessa mulher que foi Tua serva, e nos faz reconhecer através da vida dela a Tua palavra e o Teu amor, através da vida das nossas mães, Senhor. Eu creio que esse é um reflexo, talvez muito o mais próximo que vamos ter de um amor sacrificial, de alguém que de fato se doa em favor de nós de maneira desinteressada, mas simplesmente por amor, Senhor. Te pedimos que fale conosco nessa noite e não nos deixe sair da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém. Bom, em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo está falando sobre o amor. Esse é um texto muito conhecido, e ele pontua 3 coisas no meio do capítulo. Ele fala sobre fé, esperança e amor. Essas 3 coisas existem juntas, elas não são separáveis, e no fim das contas ele diz que o amor é o que permanece. E o exemplo da mãe de Timóteo é um exemplo muito forte na Bíblia. E, bom, quando eu estava lendo o texto, como eu comentei com vocês, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tema. Eu lembro de uma conversa com o pastor Armando, se não me engano. Se eu tivesse alguma dúvida em algo a respeito do que a Bíblia fala, eu devia voltar lá para o começo. Já falei isso aqui várias e várias vezes, mas isso é uma coisa muito real, porque é lá que está o plano original de Deus, onde tudo foi feito e como tudo deveria ser. Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem, e o homem passa a dar nome às coisas, e aí tudo tem um par. E aí Deus vê que não é bom que o homem estivesse só daquela maneira, não é bom que o humano estivesse só ali naquele momento. Então Deus cria uma parceira para ele. E aí vários textos vão descrever isso como auxiliadora idônea, uma auxiliadora semelhante, uma aliada semelhante. Enfim, as traduções sempre vão levar para a mesma coisa. Mas quando Deus cria a mulher, apesar de serem só 2, aparentemente a criação da humanidade está completa. E a gente pode ter certeza disso porque de 2 nós hoje somos 8 bilhões, 7 bilhões de humanos, né? É um ciclo que se retroalimenta e ele é autossuficiente. Dependemos de Deus, de fato, mas a criação de Deus era perfeita naquele momento. Só que aí, em seguida, a gente sabe o que acontece, né? A serpente engana e a humanidade, pela própria cobiça, cai no pecado e desobedece a Deus. E aí, uma série de maneiras disfuncionais, não só da família, mas de toda a criação acontecer, passam a existir. E também a família. E isso não acontece unicamente numa cultura gentílica, digamos assim, mas na humanidade de um modo geral.
o povo de Deus, que é chamado o povo hebreu, ainda assim existe uma disfuncionalidade dentro deles, certo? Na cultura judaica, os meninos, a partir dos 5 anos, eles vão para a sinagoga, se não me engano, e eles começam a aprender a palavra. Um menino judeu de 12 anos, ele sabe o Pentateuco inteiro. Quem não sabe o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Ali a lei ditada por Deus para Moisés e reeditada também, que é o livro de Deuteronômio, certo? Mas mesmo naquele povo, entendendo que a lei ela devia ser regida no amor ao próximo e no amor ao pai, ainda existem essas discrepâncias, essas problemáticas, certo? E aí a mulher ela é menosprezada nessa cultura também e também na cultura gentílica. Para quem não sabe, o contexto do nascimento de Jesus, Jesus nasce em Roma, no período do Império Romano, e Roma tem uma forte influência da cultura dos gregos. E o que é que acontece? Os gregos tinham uma cultura dos mancebos. E o que era isso? Eles acreditavam que os homens tinham uma certa superioridade intelectual, física, enfim, seja lá o que for. Então a mulher naquele tempo era vista como uma maneira de procriar. Talvez fosse quase como um fracasso ter uma filha e um sucesso grande ter um filho homem. E as mulheres ficavam de canto depois dessa questão da procriação e os homens se relacionavam entre si, porque eles acreditavam que eles eram superiores. Isso é um reflexo da ira de Deus que permite que os homens vivam como eles querem. A Bíblia fala em Romanos 1 que Deus permitiu que os homens cometessem torpezas entre si, né? E, bom, esse é o contexto, na verdade, do próprio Timóteo. Para quem não sabe, o pai de Timóteo era grego. Não sei se nessa mesma situação, mas muito provavelmente nessa situação, certo? E por causa desse motivo, né, o pai de Timóteo não ser grego, Timóteo, por exemplo, não foi circuncidado. Mas isso não impediu que Timóteo aprendesse a respeito das Escrituras. Deus cria, a humanidade acontece, e a gente chega num contexto como esse, que, não se enganem, irmãos, não acabou naquele tempo. Ele perdura até hoje, na verdade. E aí, Timóteo, apesar de não ter um pai que vivia nas Escrituras, que cria nas Escrituras, ele tinha uma mãe que era um exemplo dentro de casa. 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mas Timóteo não aprende isso do pai dele. Timóteo aprende isso da mãe dele. E aqui eu quero puxar aquilo que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tinha conversado no GR. O Cristo, Jesus, tinha morrido e ressuscitado num tempo recente, certo? E eu não tenho certeza, na verdade a Bíblia não relata, se a mãe de Timóteo tinha visualizado aquilo acontecendo. Mas a fé da mãe de Timóteo era algo tão genuíno que o filho dela cresceu vendo aquilo e tendo certeza de que o que ela falava era verdade, porque ela vivia olhando para aquilo como uma verdade, que Timóteo herdou a fé da sua mãe. Tiago capítulo 1 vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. E uma fé morta não dá frutos. E a palavra também diz que nós julgaremos pelos frutos. Não como quem condena ou como quem salva. Mas nós saberemos se, de fato, o Espírito Santo está na vida de uma pessoa através dos frutos que ela dá. Timóteo era um menino que caminhava e conhecia a palavra desde pequeno. Paulo diz que desde criança ele conhece as sagradas letras. E sabia de quem ele aprendeu. Então Timóteo tinha um comparativo. Ele olhava para o que estava escrito e olhava para a vida da mãe dele, que acreditava naquilo que estava escrito, apesar da pouca instrução em relação àquilo. E provavelmente um Timóteo criança olha para aquela situação e fica: isso não pode ser mentira. Porque Timóteo também via a situação do próprio pai, que era grego, que não acreditava naquilo, mas isso não impedia a mãe de Timóteo de viver aquilo como uma verdade incontestável. Então a fé de Eunice deu frutos. E ela não só deu frutos pelo que ela fazia, como os frutos do Espírito, como a fidelidade e a amabilidade,
mas pela maneira como ela vivia. O teólogo Albert Schweitzer diz que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. E a Bíblia concorda com isso, porque nós podemos olhar no embate entre Jesus e os fariseus e os seus discípulos. Os fariseus falavam as Escrituras, eles conheciam as Escrituras, mas a maior crítica de Jesus a eles era que eles conheciam as Escrituras, mas eles não as praticavam. Ou seja, a fé deles era morta. E o reflexo da fé morta deles eram discípulos com uma fé morta também. Porque os discípulos dos fariseus, assim como eles, também não praticavam o que diziam. Eles queriam que a honra fosse deles, apesar da palavra dizer que a glória pertence ao Senhor e ela não seria dividida com ninguém. Já os discípulos de Jesus viam o que ele dizia, e não se engane, eles caminhavam ali, mas eles estavam na dúvida. Existe um sermão de Jesus que é pregado e as pessoas vão embora e ele pergunta a Pedro, vocês não vão embora também? E Pedro responde, para onde mais eu iria se só tu tens as palavras de vida eterna? Apesar de ter dito isso, Pedro sabia para onde ele iria. No Antigo Testamento existe um episódio de um homem chamado Eliseu, que quando é chamado, ele queima as suas carroças, porque ele não vai mais voltar para aquilo. Ele está lá porque ele foi chamado para fazer. Mas diferente de Eliseu, Pedro e os outros discípulos guardaram as redes. Eles eram pescadores antes de serem chamados, e eles tinham um plano B. Então provavelmente não tinha muita verdade naquilo que Pedro falou. Isso é uma verdade, mas talvez Pedro não acreditasse no que ele estava dizendo. Mas um discípulo só vai acreditar no exemplo de seu mestre quando ele vê que o mestre cumpre daquilo que fala, quando ele vê o exemplo. E Jesus cumpriu daquilo que disse. Ele ressuscita no terceiro dia como ele havia prometido. E os seus discípulos não são capazes de contestar isso como uma verdade. E nós sabemos disso porque, apesar de não estar exposto no relato bíblico, mas os historiadores, os pais da igreja, relatam a morte desses homens, não aceitando ficar vivo ou negar a fé por causa disso, por causa da própria vida. Pedro é crucificado e não aceita ser crucificado como seu Senhor. Ele diz que ele tem que ser colocado de cabeça para baixo. Paulo, se não me engano, é decapitado. João é exilado. Mas por que isso acontece? Por causa do exemplo do mestre. E essa vida de testemunho, ela é uma ordenança para todos os cristãos. E Eunice, crendo nisso, vendo isso, vive isso de maneira convicta. E o seu filho herda a sua fé porque ele vê o quão convicta estava a sua mãe. Timóteo não se limitou ao saber intelectual, mas o texto diz que ele tinha convicção. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O álibi de Paulo para que Timóteo permanecesse naquilo era o fato de que ele tinha visto alguém lhe dar testemunho. Então, Eunice dá testemunho e o seu filho herda a sua fé. Isso é interessante porque nesse tempo a fé judaica ela não era separada da fé cristã. E ela não deveria ser, na verdade. O Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. E a única divergência que havia eram nos que creram nisso e nos que não creram. Mas a fé de Eunice era algo tão genuíno e tão real que quando o Messias vem, ela crê nisso e por consequência o filho dela também. E pode-se dizer sim que alguém dessas gerações habitou no mesmo tempo em que Jesus habitou, porque a fé de Eunice já é também herdada da mãe dela. Paulo diz, a fé que habitou primeiramente em Eunice e anteriormente a isso em sua avó Loide. No testemunho das mães, de mulheres que creram e amaram a Deus, o filho Timóteo pôde ser usado por Deus para cuidar da igreja em Éfeso, para ser um discípulo e cuidar do apóstolo Paulo, e para cuidar da igreja de Deus. Ser um exemplo para todos nós.
Porque eu tenho certeza que alguns de nós aqui lemos esse livro e essa não parece uma exortação que Paulo dá para Timóteo exclusivamente, mas para todos nós. Permaneça nas coisas que você aprendeu por meio das Escrituras. Isso é Paulo a Timóteo, mas isso é Deus inspirando homens para falar comigo e com você. E Timóteo só pôde receber essa mensagem porque anteriormente a isso, Deus usou uma pessoa que deu a luz a ele, assim como todos nós recebemos um exemplo de amor nisso, para que cresce. E bom, dando sequência, Eunice tinha fé naquilo que estava escrito. E, portanto, tinha confiança naquilo que estava escrito. E aí eu queria falar para vocês o segundo ponto, que seria a esperança de Eunice. Provérbios capítulo 22, no verso 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então Eunice tem fé na promessa de Deus. Se está escrito, é verdade, porque foi ele quem inspirou. E para quem não sabe, na verdade, o livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos. Não é que necessariamente as coisas vão acontecer exatamente como está ali. Mas o cenário ideal de todas as coisas é exatamente esse. E Eunice creu nisso. Quando Deus reedita a lei a Moisés, ou Moisés reedita a lei ao povo, na verdade, ele cita o Shema. Shema, se não me engano, pesquisei, significa ouve. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. E aí é seguido de uma exortação de Moisés ao seu povo. O Shema diz em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, tá bom? Ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. No Antigo Testamento existia um personagem chamado Eli. Ele era um sacerdote e nessa época o sacerdote era como, diante de Deus, a representação do povo. Era ele quem oferecia os sacrifícios e diante do povo era quem representava a Deus. Porque eles representavam aqueles que recebiam o sacrifício, aqueles que agiam em favor do povo, aqueles que nesse tempo ditavam também a lei. Aqui não existiam os reis ainda. Então o povo era ensinado através dos sacerdotes. E Eli era um sacerdote, certo? E ele também tinha filhos e tinha uma família, certo? E, bom, existe um momento no texto em que para quem não sabe, os filhos dos sacerdotes herdavam o serviço sacerdotal. Então eles também iam para o templo. Mas os filhos de Eli roubavam as ofertas do templo. E sabendo disso, ele não os repreendia. Para quem não sabe, foi Eli quem cuidou de Samuel no templo. Mas os filhos do sacerdote não obedeciam o que estava escrito. Na verdade, eles corrompiam aquilo para tomar para si. A morte de Eli, em alguns capítulos depois, no livro de Samuel, conta que depois de a arca ser roubada, ele cai para trás e, por ser velho e muito pesado, morre. Com esse episódio, a gente pode prestar atenção que a fé de Eli, apesar de ser um sacerdote, não estava fundamentado naquilo que Deus tinha dito, mas estava fundamentado em coisas supérfluas, em coisas terceiras, na criação e não no Criador. E muito provavelmente os filhos dele viam isso em casa. E se a fé dele estava nas coisas criadas e não naquele que as criou, então, provavelmente, elas têm mais valor do que isso. Eu acho interessante, porque Eli é um contraponto de Eunice. Os filhos de Eli eram circuncidados, porque eles eram judeus, e filhos de um sacerdote, e a circuncisão era papel do pai. Então, nós podemos deduzir que eles eram circuncidados. Mas Romanos capítulo 2, a partir do verso 25, o apóstolo Paulo está escrevendo para os judeus que estão retornando a Roma depois da perseguição. E aí ele fala: a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão.
Portanto, se a circuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tendo a letra da lei e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso quem o é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Apesar de não ter circuncidado seu filho, e disso nós sabemos porque Paulo, quando chama Timóteo, ele circuncida Timóteo por causa dos judeus que estavam lá com eles. Mas apesar de Timóteo não ter sido circuncidado anteriormente, porque o seu pai não faria isso, ele tinha a circuncisão no coração. Paulo, provavelmente, em outro contexto, não teria feito a circuncisão em Timóteo, porque a circuncisão não era o que fazia a expiação. Você não precisa ser circuncidado para ser salvo. E nós podemos confirmar isso porque já é o oposto do que acontece com Tito, que é uma outra carta para outro pastor de igreja, para outro missionário que caminhava com Paulo. A mensagem já é o contrário. Mas a incircuncisão na carne de Timóteo não significou que ele não era judeu, que ele não cria e que ele não tinha a circuncisão no coração. A marca da promessa estava em Timóteo. Mas mais uma vez, quando Paulo encontra Timóteo nesse momento, em Atos 16, no começo do capítulo, ele encontra um rapaz que já era um discípulo. Um rapaz que já conhecia as letras, já conhecia as sagradas letras, ele já conhecia a escritura, ele já conhecia a Bíblia. E isso pelo testemunho que recebeu de sua mãe. Talvez você se irrite. Alguém aqui participa de grupos de leitura bíblica? Amém, amém. Talvez você já tenha ouvido a sua mãe te exortando para fazer alguma coisa, dizendo: menino vai estudar, menino vai ler a Bíblia. E isso eu vou dizer para vocês mais uma coisa que eu herdei da minha tia, porque quando os meninos que caminham comigo no grupo de leitura bíblica, eu facilito um grupo, não leem ou não estão lendo ou não leram em dia, eu vou lá e faço exatamente como a minha tia fazia comigo, ou faz comigo, na verdade. E aí, já leu a Bíblia hoje? Não, ainda não. E por quê? Tu tá fazendo o quê? Eu tô isso aqui, ó. Isso é mais importante que ler a Bíblia, é? Muitas vezes vai ser difícil de entender, na verdade. E eu falo isso por mim porque eu não entendo. Porque a minha tia, ela insiste, não só a minha tia, mas minha mãe e minha avó, que foram figuras femininas que tiveram um papel de maternidade na minha vida. Eu sou constantemente exortado a fazer coisas que eu simplesmente não entendo porque eu tenho que fazer. Então, 21 anos, vou fazer 22, mas eu ainda não entendo tudo. E essa semana eu estava no trabalho, também teve uma confraternização ali, um momento de Dia das Mães, e um cara de 60 e poucos anos disse exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Eu estou aqui, mas eu ainda levo carão da minha mãe. Dificilmente a gente vai entender exatamente por que é daquele jeito, por que a gente tem que fazer aquilo. Mas esse é o amor de quem já viveu uma experiência, e talvez de uma maneira ruim, e não quer que você passe por isso, ele não quer que a gente passe por isso. É uma exortação de alguém que sabe do que fala. E eu sou falho nisso, eu não vou mentir para vocês, e provavelmente eu permanecerei falhando, não uso como álibi, mas deu crédito. Porque quem está te falando não é uma pessoa que quer o seu mal, não é alguém que acha que está errado o que está dizendo, mas de alguém que te ama. E aqui, caminhando agora para o terceiro ponto, a gente está caminhando para o final, certo? Vamos falar sobre o amor, que é aquilo que permanece. O amor de mãe, e antes de pensar na minha perspectiva, essa era a coisa que eu tinha na cabeça, né? Algo que dificilmente a gente vai compreender. Mas algumas coisas a gente pode constatar a respeito disso.
Eu imagino que vocês tenham sonhos hoje, certo? A galera que quer fazer faculdade, que quer viajar, que quer conhecer algum lugar pelo mundo e tal. E talvez até mesmo de ser mãe, né? Mas muitos sonhos, certo? Isso faz parte da nossa juventude. Isso é natural e é até saudável, na verdade. Mas eu quero que você olhe para quem te acompanha hoje, quem cuida de você, e pense que já viveu esse mesmo tempo que a gente vive. Um momento cheio de sonhos, uma juventude, talvez... A minha mãe era uma mulher jovem quando eu nasci. Eu acredito sim que ela tinha vários sonhos e tal. E eu acredito que por minha causa, ela teve que abrir mão de muitos dos sonhos que ela tinha. Só que uma coisa eu tenho certeza absoluta é que nunca passou pela cabeça dela de olhar para mim e dizer que eu fui um peso para ela por causa disso. Porque ela teve que abrir mão de vontade de ir para algum lugar ou de fazer alguma coisa por minha causa. E, bom, ainda pequeno eu não poderia retribuir isso de maneira nenhuma. Talvez a gente pense, se eu demonstrasse meu amor e tal, mas não se compara. E eu creio que todas as coisas que foram criadas apontando para o amor de Deus. O amor de pai e amor de mãe são um reflexo do amor do pai. Como o Deus, a natureza de Deus é um relacionamento, pai, filho e espírito, certo? Assim acontece aqui da mesma maneira. O amor de mãe é um amor que aponta para esse amor sacrificial de Deus. Porque sem que nós pudéssemos fazer nada, Ele deu seu único filho, ou seja, aquilo que tinha de mais precioso, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero te convidar a pensar nisso com o que a sua mãe já fez por você até hoje. Sacrificou daquilo que talvez para ela era precioso, aquilo que ela não queria abrir mão. Mas por amor de você, por amor de cada um de nós. E eu acho que o que é mais louco nisso, para além de ser sacrificial, é que é completamente desinteressado. Como eu disse para vocês, eu imagino que a minha mãe também não espere que ela esteja acumulando como um investimento para que eu dê para ela no futuro. Assim como a minha tia, assim como a minha avó, assim como qualquer mãe por aqui. Não como um investimento, mas como um amor desinteressado. Isso me lembra o amor de Deus, porque eu sei que eu não posso dar nada para Ele. A banda, se quiser subir, já pode subir, tá? Não espera que a gente dê nada para Ele. E mesmo assim Ele deu muito por nós. E da mesma maneira essas mulheres que caminham conosco, falando coisas que a gente não concorda, que a gente não quer ouvir, mas que no fundo a gente sabe que é verdade. Mas, para além disso, agora, creio que todas as coisas criadas apontam para o amor de Deus, quero levantar também o fato de que isso aponta para Ele. E eu não sei se todos aqui têm uma mãe presente ou se algo aconteceu para que ela não estivesse mais. O amor de Deus permanece. Ainda que os meus pais me deixem, os meus amigos me traiam, eu me alegrarei em Ti. O Senhor permanece conosco. Eu queria convidar vocês para ficar de pé, para a gente orar. Eu peço que, orando agora, não só as minhas palavras, mas ore pela vida daquela que te deu a luz e se sacrificou por você para que você estivesse aqui conhecendo o Senhor hoje. Não só hoje, mas para que você pudesse viver uma vida verdadeira. Pai Santo, Deus de graça, nós te pedimos o Teu reino, a Tua vontade e os Teus caminhos acima de tudo, Senhor.
Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida da tua serva Eunice e obrigado pela vida de cada uma das nossas mães, Senhor. Obrigado por esse amor que nós não vamos entender. Talvez algumas aqui que vão ser mães um dia vão entender, mas eu falo por mim, eu provavelmente nunca vou entender da mesma maneira. Então abençoa a vida dessas mulheres que carregaram a missão, que aceitaram a missão de multiplicar, como o Senhor tinha dito. E não só de fazer isso, mas de nos guiar nos teus caminhos, Senhor. Obrigado porque nós temos uma visão palpável e prática de como é o teu amor, Senhor. Permanece conosco nessa noite, abençoa o momento que vai acontecer aqui logo em seguida, nos faz louvar o teu nome e abençoa a vida das nossas mães e faz a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém.